Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo. Que Deus os abençoe grandemente. Estamos mais uma vez em mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. E todas as sextas nós estamos aqui aprendendo da Sacrossanta Palavra do Senhor, a partir das 18h30, né? Nós temos esse encontro marcado aqui para nós estarmos crescendo juntos na graça e no conhecimento de Deus. Estamos dando continuidade à nossa maratona apocalíptica, estamos já chegando ao final dela, né? No ensino passado nós tratamos ali do capítulo de número 20, hoje nós vamos falar de parte do capítulo de número 22, aliás, capítulo de número 21, né? E na outra ocasião nós terminamos o capítulo de número 21, e então nós já damos início aí ao capítulo de número 22. Nós estamos trabalhando verso por verso, capítulo por capítulo, né? Nós temos até aqui interpretado todo o livro do Apocalipse. Os irmãos que têm nos acompanhado têm aprendido daquilo que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas ali dentro do livro do Apocalipse. Nós falamos dos acontecimentos, né? de toda a trajetória ali que João esteve em sua visão, tendo ali o conhecimento das coisas que vão acontecer. Falamos das pragas, falamos das trombetas, né, das taças, falamos do anticristo, falamos da marca da besta, né, falamos ali da besta que sobe do mar, da terra, falamos da grande Babilônia, falamos, enfim, né, de tudo, né, de tudo. Falamos praticamente de tudo já. Então nós estamos partindo para o término e nós vamos dar início então ao capítulo de número 21. No capítulo de número 21, o que nós vamos ver é uma descrição. Essa descrição ela não está cronológica, tá? Então nós finalizamos ali o capítulo de número 22 com o julgamento, né, o juízo do trono branco. Então depois de passado as bodas do Cordeiro, Jesus ele desce com a noiva, ocorre a batalha que nós conhecemos como o Armagedon. Posteriormente o Armagedon, Satanás é preso e por 1000 anos Cristo reina. Depois de 1000 anos Satanás é solto. Aí ocorre a batalha que é chamada de Gog e Magog, de Apocalipse 20. Satanás ele é derrotado, ele é lançado no lago de fogo, onde a besta e o falso profeta, né, já estão, neste caso. E todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida passam pelo trono branco ali, né, e eles são jogados também no lago de fogo. O inferno é jogado no lago de fogo, a morte é lançada no lago de fogo. Então tudo se resume ali ao lago de fogo. E aqueles que estão salvos, né, em Cristo, eles têm a sua morada eterna com Deus. O capítulo de número 21, ele não está dentro da cronologia, então não é uma continuação do capítulo de número 20, tá? O capítulo de número 21 é uma descrição, tá ok? Verso de número 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Um novo céu. Nós devemos lembrar que a Bíblia ela nos traz a ideia de 3 céus. Nós vemos isso por toda a Bíblia, essa ideia de 3 céus, tá? Então existe no grego, né, o céu Ouranos, existe o céu Mesorâneo e existe o céu Eporâneo. O céu Ouranos seria o céu atmosférico, esse céu que é visível, que nós podemos contemplar. O céu Mesorâneo seria o céu planetário, o céu estelar, né, o céu astronômico, onde se encontra ali os planetas, as estrelas, enfim. E outro céu, que seria o céu Eporâneo, seria o que nós conhecemos na Bíblia como terceiro céu, que seria a morada de Deus. João ele diz, eu vi novos céus e uma nova terra. Quando ele diz eu vi novos céus, ele está falando do céu Ouranos, tá? Então João está falando do céu atmosférico. João está dizendo que este céu que nós vemos, o céu que João costumava ver, que é o mesmo do nosso, ele não era o mesmo, era um céu diferente.
Então nós subentendemos que o aspecto aparente do céu, neste caso aqui de João, já não é o mesmo de como João via anteriormente ou como nós vemos nos dias de hoje, mas é um céu diferente, é um novo céu. João ele não dá detalhes, ele não diz como que é este céu, que cor que ele é, se tem nuvens, se não tem, como são as nuvens, ele não diz. Ele diz que é um novo céu, ou seja, como sendo um céu diferente, tá? E aqui no texto, neste verso de número 1, ele diz que os céus e a terra passaram. A palavra passaram aqui vem do grego epeutan, que significa faleceram ou morreram. João está dizendo, olha, este céu e essa terra que todos conhecem já morreu, faleceu, não existe. O que eu vejo agora é um céu diferente, é novo, e uma terra diferente, uma terra nova. É isso que João está dizendo. A própria Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. O que João está dizendo aqui é que, de fato, os céus e a terra passaram. Tá bom? Verso de número 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Escatologicamente, a nova Jerusalém, ela é uma cidade celestial, que está no céu, e que no período milenar ela desce do céu. Bom, o texto diz aqui claramente, ela descia do céu. Então, ela desce do céu no período milenar, tá? E essa terra, essa nova cidade, né, que seria a nova Jerusalém, essa cidade celestial, entende-se que ela não se estabelece na terra fisicamente como as cidades existem hoje, mas que ela fica entre o céu e entre a terra. Isso é dentro da escatologia, tá? Não existe um versículo na Bíblia claro que diz, a nova Jerusalém vai descer para a terra, mas ela não vai se estabelecer na terra, ela vai ficar flutuando no ar. Não existe um texto que diz isso com clareza, mas é o que subentende-se escatologicamente falando, que ela não se estabelece na terra, mas que ela também não permanece no céu, já que o texto diz que ela desce do céu. Então, na teoria escatológica, ela fica entre o céu e a terra. Uma coisa é certa, a Nova Jerusalém, ela existe, ela é uma cidade celestial e ela vai descer do céu, tá ok? É lógico, isso é para quem tem fé, né, quem crê na palavra de Deus, quem crê nas profecias do Senhor, porque isso para nós é ilógico, não faz sentido. Uma cidade saindo do céu, ficando entre o céu e a terra, não faz sentido. Na verdade, a Bíblia não faz sentido, humanamente falando. Por isso que nós compreendemos ela através do Espírito Santo. Por isso Paulo diz, para o homem é impossível entender, compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais. Deus é espírito, entendeu? Então nós só podemos compreender as coisas de Deus se nós sairmos do carnal. Então se nós formos espirituais, né, através do Espírito Santo, nós compreendemos as coisas de Deus, como também acreditamos, cremos nas coisas do Senhor, que são ilógicas em relação à lógica humana, tá? Verso de número 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Da mesma maneira como o tabernáculo no Antigo Testamento, ele servia como a morada ali da presença de Deus, por conta ali do Santo dos Santos, e um lugar onde o homem ele poderia ter contato com Deus, né, através ali do sacrifício, e se recolocar espiritualmente diante do Senhor por conta do pecado. Isso ele fazia através do sacrifício ali no tabernáculo. Então, do mesmo jeito que o tabernáculo servia ali para o Antigo Testamento, como, entre aspas, digamos assim, a morada de Deus, do mesmo modo, a Nova Jerusalém servirá como um lugar para
a morada de Cristo, né? A morada de Deus, o Deus Filho. Por isso o texto diz, eis aqui o tabernáculo de Deus. Está falando de quem? Da Nova Jerusalém, que está descendo do céu aqui. E ainda diz, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então é a mesma coisa que ocorria ali no Antigo Testamento através do tabernáculo. É o que ocorrerá aqui com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é como um tabernáculo para Cristo, para o povo, né, do tempo do milênio ali, com Cristo ali. É lógico que isso ainda continua sendo uma ideia escatológica, tá? Não tem como nós afirmarmos algumas coisas que nós encontramos no livro do Apocalipse, porque nós carecemos de informações, tá? Por isso existem várias correntes escatológicas, algumas que saem totalmente fora, né, do conceito bíblico, e outras que são um pouco mais pé no chão, tá? Então, por isso. Então, são coisas que a Bíblia não nos traz grandes detalhes, mas nós acabamos por conjecturar dentro da escatologia, tá bom? Então, seria aqui a Nova Jerusalém. É lógico que aqui está falando, né, de um tabernáculo, eis aqui o tabernáculo, mas como nós vimos no verso de número 2, a Nova Jerusalém descendo, então nós subentendemos que este tabernáculo é uma referência à Nova Jerusalém. Então no verso de número 2, João diz, eu vi a cidade santa descer. Aí no verso 3, uma voz me disse, eis aqui o tabernáculo. Então, na lógica, seria a Nova Jerusalém, tá? Então isso é o que nós podemos compreender dentro do texto sagrado. Verso de número 3, vamos para o verso de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lembrando que o capítulo de número 21, ele é um capítulo que não faz coro com o capítulo de número 20 em questões de cronologia, tá? Nós finalizamos o capítulo de número 20 no ensino passado. O 21 aqui não é uma continuidade, tá bom? Aqui é uma descrição. O capítulo de número 21 são descrições, tá bom? Aqui no caso, lá no capítulo de número 20, nós vimos que já foi lançado no lago de fogo aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. Satanás já está no lago de fogo, o anticristo, né, o falso profeta, já está no lago de fogo, os salvos em Cristo já estão com ele. Então tudo já aconteceu no capítulo de número 20, já se findou. Mas aqui no capítulo de número 21, o verso de número 4 que nós lemos, diz que Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então como Deus limpará dos olhos toda lágrima, se lá no capítulo 20 as coisas já aconteceram? Ou seja, já foi limpo as lágrimas dos olhos lá, tá? Então note que o capítulo de número 21 não é uma cronologia com o capítulo de número 20, não é uma continuação, tá bom? Então o capítulo de número 21 é uma descrição, tá? E essas promessas aqui é a promessa do próprio Jesus para o reino milenar, tá? Que Deus limpará dos seus olhos, Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, né? E não haverá mais morte nem pranto. Ora, aqueles que estão salvos em Cristo, que é a noiva do Cordeiro, é óbvio que não haverá morte, é óbvio que não haverá pranto. Não carece de limpar dos olhos deles toda lágrima, porque eles já estão em Cristo, lá no reino celestial. É a noiva do Cordeiro, então já são salvos, tá? Então essa descrição aqui refere-se ao povo ali do tempo do milênio, tá bom? Por isso diz aqui que não haverá que não haverá mais morte, não haverá mais dor nem pranto, porque eles estão em Cristo. Diferente daqueles que vão se rebelar contra Cristo ali no Gog e Magog, esses sim vão passar pela morte e posteriormente a segunda morte, que é o lago de fogo. Verso de número 6. E disse-me mais, ou seja, a mesma pessoa que falou no verso de número 5, né, é a mesma pessoa que está falando aqui no verso de número 6. E quem é este? E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o próprio Jesus Cristo, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça se lhe darei a fonte da água da vida.
Jesus diz, quem tiver sede, eu vou dar de graça. Jesus não está falando daqueles que já estão salvos. Jesus não está falando da noiva. Jesus está falando daqueles que habitarão o milênio. Tá? Diferente de quando Jesus ele diz ali nos evangelhos, né? Vinde a mim todos... não, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está falando do Espírito Santo. Como ele disse ali para a mulher samaritana, né? Ali junto ao poço. Né? Da água, quem beber da água que eu lhe der, vai fluir de dentro dele, do ventre dele, né? Fontes de água, para a vida toda. Ali Jesus é uma promessa, né? Nos evangelhos, para todos, para nós, para todos. Aqui neste verso que nós lemos, Jesus já está falando para aqueles que habitarão o milênio, tá? Então, estes que habitarão o milênio, ele diz, quem tiver sede, eu vou dar da água da vida, tá? Porque no milênio ninguém será obrigado a servir a Cristo. Tanto é que as pessoas aqui no tempo do milênio, elas vão se rebelar contra Cristo por conta ali da ação de Satanás. Então Satanás vai se levantar, vai enganar muita gente, eles se levantarão contra Cristo. Então no milênio ninguém é obrigado a servir a Cristo, tá? Então este clamor aqui é para eles. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou seja, eu sou Jesus. E quem quer que tiver sede, de graça eu vou dar da fonte da água da vida. Tá bom? Então essa é uma promessa de Cristo, tá? Para o reino milenário. Verso de número 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa promessa nós vemos ela sendo manifesta ali em Romanos, no capítulo de número 8, né, o verso de número 17, onde Paulo diz, se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. O sofrimento e a glória futura. Tá? Então, Paulo está falando de coisas futuras. Então, por isso, o verso diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e este será o meu filho. Tá? Então, vencer aqui é passar pela tribulação, né? Passar por momentos de perseguição e ainda assim permanecer no querer e na vontade do Senhor. Tá? Então, quem vencer vai herdar todas as coisas. Vamos ler agora o verso de número 8. Mas quanto aos tímidos, os tímidos aqui, amados, no capítulo 8, aliás, no capítulo 21, verso de número 8 de Apocalipse, fala dos covardes, tá? É o mesmo que covardes. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Como eu disse, né, o capítulo de número 21 não é uma continuidade do capítulo de número 20. Por isso aqui há uma descrição, aqui é uma pregação mesmo da palavra, tá? Dizendo que quem pratica essas coisas vai para o lago de fogo, tá bom? Note que esta pregação ela está em meio às revelações que João está tendo. E esta pregação, ela vem da parte do próprio Senhor. Não, todas as pregações vêm da parte de Deus. Mas aqui é o Senhor falando, tá? Ó, cadê? Aqui, isso, exatamente. É a continuidade do verso de número 7. O verso de número 7 diz o quê? Quem vencer e dará todas as coisas, eu serei o seu Deus. Então, o próprio Senhor Jesus falando. Aí dá continuidade falando no verso de número 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e tal, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então, é uma pregação do próprio Jesus Cristo, tá? E note que esta pregação aqui é a revelação da verdade, meu querido. Tá? Jesus ele nunca mascarou a verdade. Jesus ele nunca pregou uma mensagem almofadada para que as pessoas viessem não se magoar. Jesus nunca fez isso. João Batista nunca fez isso. Os apóstolos nunca fizeram isso. Tá? A mensagem é essa
e era essa. Então ele não falava de uma maneira que as pessoas viessem ter uma paz interior. Ao contrário, Jesus ele queria perturbar as pessoas, de fato. Perturbar a sua mente, a sua alma. Eu digo isso no sentido positivo, é lógico, para que elas se arrependessem dos seus pecados. Então Jesus ele não parava para falar, olha, você vai vencer, não desiste, né, se esforça mais e... Não. Ele falava dessas coisas, óbvio, a Bíblia fala, mas ele não deixava de pregar a verdade e mostrar quando as pessoas estavam de fato vivendo uma vida no pecado. Quando ele falava com os fariseus, ele falava, vocês são hipócritas, tá? Então a mensagem de Cristo é uma mensagem, digamos assim, de dois lados, de duas faces. Tem a face do amor, da misericórdia, do carinho, né, de pai, e tem a face da repreensão, a face ali da instrução, a face ali digamos assim, do chicote, né? Aquela parte onde ele vem e ele fala a verdade mesmo, e ele não, a questão ali não é se vai doer ou não, é se a pessoa vai se converter ou não, se ela vai aceitar a verdade de Cristo ou não. Essa mensagem aqui, por exemplo, do capítulo de número 21, verso de número 8, é uma mensagem muito dura, principalmente para os dias de hoje, onde se prega mais o evangelho de amor do que o evangelho de repreensão, o evangelho de lago de fogo, porque o evangelho ele fala disso. Jesus falou disso constantemente, tá? Jesus foi o que mais falou sobre inferno na Bíblia, tá? Então, e ele diz, né, que é amor, entendeu? Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então nós não podemos esquecer de que a Bíblia Sagrada, ela é como um pássaro que tem duas asas, normal. O pássaro ele não voa com uma asa só, ele precisa das duas. A Bíblia Sagrada ela tem essas duas faces, a face do amor e a face da repreensão, que dói, que machuca, que fere, mas é o que faz com que nós nos convertamos verdadeiramente e alcancemos a glória de Deus, tá? Então nós temos que tomar cuidado hoje com esse evangelho fácil, o evangelho psicológico, né? Que diz que você vai vencer e que você vai sair do lodo, que você vai alcançar a sua liberdade, que você vai ser feliz e que você vai se alegrar e que você vai, sabe, essas coisas. Não que isso não é real, isso é verdadeiro porque a Bíblia diz que isso de fato vai acontecer com aqueles que servem a Deus. Mas a gente não pode esquecer de versos como esse daqui, ó. Ficarão de fora os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os que prostituem, os feiticeiros, os idólatras, a todos os mentirosos. A sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Verso de número 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aqui é um dos anjos que tinham as 7 taças, que tinha uma das taças, tá? Este anjo aqui, nós já lemos sobre essas taças, já passamos por elas, tá? Essas taças, elas são derramadas dentro do período da grande tribulação. Como eu disse, o capítulo de número 21 é uma descrição. Então, João aqui ele está resgatando algo que ele já viu e que já aconteceu, que era este anjo derramando a sua taça. Mas um desses anjos, ele vem e fala com João. E o que ele diz? Verso de número 10. E levou-me em espírito em um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então o anjo ele fala com João: João, vem aqui que eu vou mostrar para você a cidade santa. Então o anjo leva João em um grande monte e mostra para ele a grande cidade, tá? O interessante é que João já viu a grande cidade lá no verso de número 2, a cidade santa. João já viu ali no verso de número 2. Só que ali no verso de número 2,
João, ele vê a cidade, só que ele não fala como que ele viu, como que ocorreu, né, dele ver a cidade. E aqui no verso de número 10, João, ele já vem e já, no verso de 10 e 11, né, João, ele vem e já dá mais detalhes. Fala, tipo assim, como se fosse, né, a maneira como eu vi a cidade foi o seguinte: o anjo veio e falou comigo, o anjo que tinha uma das taças, e me levou no monte e mostrou para mim a cidade, eu vi a cidade descendo. Bom, é a descrição de João aqui. O verso de número 11, o 12, o 13 e o 14, ele é uma descrição da cidade, tá? Aqui nós não temos um conteúdo escatológico, profético, pelo menos não aqui em primeira instância, né? Talvez se tiver algo, pode ser que o Senhor revele com o tempo, com os anos, não sei. Mas aqui nós não temos um conteúdo escatológico de grande impacto, tá? Porque o que ocorre nesses versos aqui que nós vamos ler, do 11 ao 14, é uma descrição. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. João está falando da cidade santa. O verso de número 11, João está fazendo uma comparação com aquilo que ele vê, que é sobrenatural, uma luz, algo que João nunca tinha visto. E ele usa coisas que ele conhece da terra, que as pessoas da época conheciam, para poder tentar descrever aquilo que ele está vendo, que é algo sobrenatural. Então João, ele assemelha isso a pedras preciosas, como jaspe, tá? E ele assemelha isso também ao cristal resplandecente. Verso 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então note que, assim como diante do trono de Deus tem os 24 anciãos, que 12 simbolizam ali as 12 tribos de Israel, aqui na cidade também nós vemos 12 portas, e em cada porta tem o nome escrito sobre ela, e é o nome de cada tribo de Israel. Verso 13. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, ao lado do poente 3 portas. É a descrição da cidade quadrada, que é a cidade de Nova Jerusalém. 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lembra que tinha 24 anciãos na sala do trono. 12 eram as 12 tribos de Israel, e 12 são os 12 apóstolos, então 24 anciãos. Jesus prometeu aos apóstolos que teriam trono para eles. E o verso de número 14 diz que nos fundamentos ali, que são 12, do muro da cidade, tem também nome. E o nome é dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, do verso de número 11 até o verso de número 14 é uma descrição que João ele faz a respeito daquilo que ele está vendo. Então, até aqui nós demos início ao capítulo de número 21, que se trata de uma descrição, e dentro dessa descrição, né, nós temos várias descrições ali singulares, né? A descrição ali da cidade, a descrição ali da Nova Jerusalém, de como João ele viu ela, o que aconteceu e como ela é. E os versos posteriores, o anjo ele vai medir, né, a cidade e vai trazer mais descrições ali a respeito dessa mesma cidade. Então nós estaremos finalizando na próxima ocasião o capítulo de número 22, dando início ao capítulo de número 21, o capítulo de número 21, dando início depois ao capítulo de número 22. Então nós finalizaremos o capítulo de número 21 e daremos início ao capítulo de número 22, para que nós concluamos aí a nossa maratona apocalíptica. Então que Deus abençoe grandemente, amados. Vamos fazer uma rápida oração e já dar a bênção apostólica. Amém? Senhor Deus, obrigado por tudo, graças te damos, perdoa-nos de todos os nossos pecados, Pai. Trabalhe em nossas vidas e nos ajude a viver a Tua vontade. Abençoe a cada irmão, a cada membro
E ajuda-nos, ó Deus, a nos fortalecermos, a estarmos no Teu querer, na Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Graças te damos, ó Pai. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja em cada coração, que todos juntos possamos dizer amém. Deus abençoe a todos grandemente. Fica na paz, amados.